fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Gente, brincadeiras à parte aí, estamos aí iniciando a nossa videoaula, já tentando outra vez, né? Nós já que fizemos algumas tentativas na live, infelizmente não tivemos sucesso. Foi um problema do próprio YouTube, tá? No qual impediu que fizesse a live como nós queríamos, mas isso não vai ofuscar o brilho das nossas aulas, tá? Não vai ofuscar o brilho da nossa aula virtual hoje, e que vai ser muito prazerosa e o conhecimento vai ser passado, tá? Isso é importante. Então, brincadeiras à parte, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para tentar reverter aquela situação no exato momento em que ela aconteceu, um problema, um erro da plataforma. A internet estava tudo funcionando, todas as coisas funcionando perfeitamente. Entretanto, a plataforma estava com algum problema, algum erro de conexão. Criamos outro link em busca de tentar sanar o problema. Como vocês viram, não obtivemos sucesso, mas estamos aqui gravando uma videoaula. Eu vou ficar olhando hoje o meu AVA o sábado inteirinho. Sempre que possível estarei lá, olhando para justamente se você necessitar, após alguma pergunta que nós passamos aqui na nossa aula, surgir dúvidas e você quiser perguntar, você vai lá naquele chat de conversa, lá naquele balãozinho, e manda a sua pergunta para mim, que eu teria o prazer de responder para você e sanar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, vamos perder tempo, vamos trabalhar, vamos fazer uma aula super divertida, uma aula legal. Então, vamos lá. Primeiro vai funcionar assim, gente. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão ter que raciocinar, você dá um pausezinho, veja se você acertou, se você errou, se você acertou, ok, se você errou, corrija. O importante é que você aprenda, que você absorva esse conhecimento, então, tá? Então vamos lá. Olha só, a primeira pergunta diz o seguinte: a água pode apresentar-se na natureza em diferentes estados físicos. Quais são? Então, dá um pause, pausou, agora voltou, muito bem. Qual é a resposta? Gente, o estado sólido, líquido e gasoso. Nós sabemos que na natureza o estado sólido está nos icebergs e também nas geleiras, etc. O estado líquido encontra nos rios, lagos, etc. O estado gasoso, a gente tem a água no estado gasoso na nossa atmosfera, nas nuvens e tudo mais. Tá? Inclusive aqui no próprio ar que nós respiramos aqui próximo tem vapor d'água. Então, você já sabe, na natureza a água se encontra em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Fechou? Muito bom? Tudo tranquilo? Então vamos para a segunda pergunta, hein? Você arrasou aí, tá? Então vamos lá. Segunda questão, vamos lá. Presta atenção. Pergunta de número 2. A água que está nos rios e lagos, ao serem aquecidas pela luz solar, mudam de estado físico, do líquido para o gasoso. Qual o nome desse processo? Gente, presta atenção nessa pergunta, hein? É uma pergunta bem interessante. Pode aparentar estar fácil, mas preste atenção, porque olha quem que faz, quem que induz a luz solar, tá? Então dá um pause aí e vê se você acertou. Volta para cá, rapaz. Veja bem, olha só. A evaporação, gente. Lembra que o processo de vaporização é a passagem da água do estado líquido para o gasoso. Ela pode ocorrer por duas formas: por evaporação, quando é de maneira natural, né, ou seja, provocada pelos artifícios do ambiente, né, a temperatura ambiental, ou por ebulição, quando ela é provocada pelo ser humano de maneira artificial. Lembrando, a evaporação ela é natural, só que ela é demorada, ela é lenta. Já a ebulição, ela é artificial, mas ela é rápida, né? É como se fosse a ebulição é uma panela no fogo com água sendo aquecida a todo momento, beleza? Fechou? Então vamos com tudo, não vamos parar não, hein? Vamos lá. Que propriedade possui o seguinte conceito? A característica que relaciona a massa de um objeto feito de um determinado material com o volume que ele ocupa. Olha lá dos materiais, a gente tem uma das propriedades dos materiais que relaciona
o volume de um determinado material com a massa que ele tem. Qual é essa propriedade? Você sabe? Então responde aí. Perfeito. A densidade, gente. A gente sabe que a densidade do material está muito relacionada também ao fator de descobrir, por exemplo, a gente usei algumas brincadeiras com vocês em sala da água, a gente coloca na água para saber se ele é menos denso ou mais denso que a água, caso ele afunde ou flutue, né? Então a densidade ela tem a relação do objeto com um determinado material, de um objeto, né, de um determinado material, entre relação à sua massa e o seu volume, perfeito? Fechou? Até aí tudo ok? Então vamos para cima. A gente tem muitas questões aí para resolver. O que é um material sintético? Eu falei isso em sala e eu queria muito descobrir de vocês o que é um material sintético. Você sabe? Responde aí que a gente já confere se está correto. Para quem respondeu que é um material produzido artificialmente pelo homem, acertou, gente. Parabéns. Caso você não tenha associado isso, nós falamos lá no começo das nossas aulas, quando nós retratamos lá os materiais, as durezas, né? Falamos do diamante, que o diamante era um dos materiais que apresentava maior dureza na natureza, uma dificuldade muito grande de ser riscado. Então, naquele momento, nós falamos também que outros materiais para bijuterias eram feitos de materiais sintéticos, que imitavam justamente o nosso amigo e queridíssimo diamante. Então, ele é feito artificialmente pelo homem. Tá? Ele pode até ser utilizado em materiais, recursos naturais, ele é utilizado em recursos naturais para sua fabricação. Mas, na verdade, ele não existe na natureza, de maneira que nós pudéssemos encontrar ele. E sim, ele é manipulado pelo homem até ele ser feito uma construção desse material propriamente dito. Perfeito? Então, material sintético é isso. É diferente de um material natural. Um diamante é um material natural. Tá legal? Ficou claro isso? Se houver dúvidas, não te esqueça de perguntar. Pergunta, rapaz. Ó, acabei entregando a próxima questão quando eu fui falar do diamante. Mas vamos lá. O que é a dureza de um material? Refata para mim, por favor. É a capacidade do material ser riscado, gente. A gente sabe que quanto maior a dureza que um material apresentar, mais difícil será dele ser riscado. Então, por exemplo, nós retratamos alguns materiais que têm uma dureza bem frágil, que é o caso do giz, né, do talco, são materiais facilmente riscados. E outros com uma dureza bem elevada, como é o caso do diamante, que é muito difícil de ser riscado. Perfeito? Fechou? Então vamos por tudo. Olha só, gente, a reciclagem, desculpa, é um importante aliado na luta contra a poluição do planeta, tá? Em qual cor de lixeira deveríamos colocar a embalagem de perfume feita de vidro? Vamos lá. Eu estou deixando um pouquinho mais difícil no sentido de tu associar a cor ao nome. Então dá um pause, lembra, não vale colar, hein? Não vale olhar no nosso slide. Vamos lá. Resposta correta é a cor verde. Excelente, muito bem. Você, aluno, que conseguiu lembrar que a cor verde seria a lixeira responsável por armazenar o vidro, tá? Um importante material que tem que ser reciclado, pois passa milhares de anos aí até haver a sua decomposição. Então é muito importante fazer a reciclagem do vidro e de outros materiais também, tá bom? Olha lá, essa aqui é boa, hein? O sistema digestório apresenta algumas glândulas anexas que auxiliam o seu funcionamento. Sendo assim, qual a função desempenhada pelo pâncreas? Vamos lá, hein? Qual a função do nosso amigo queridíssimo pâncreas, que é uma glândula anexa ao sistema digestório? Vamos lá, hein? Quero ver. Todo mundo lembra. Eu falei sobre isso em sala por diversas vezes, hein? Já deu pausa? Já olhou? Então vem comigo. Confere a resposta. Excelente. Para quem respondeu que a função do pâncreas está relacionada à produção do suco pancreático, propriamente dito, que ajuda ali, logo no começo ali do intestino delgado, a digestão, também está auxiliando na produção de insulina e glucagon, que são hormônios, lembra disso, que controlam a quantidade de açúcar.
né? A insulina diminui a quantidade de açúcar e o glucagon aumenta a quantidade de açúcar. Então, esses dois hormônios estão trabalhando nessa função e o pâncreas desempenha essas funções, tá bom? Perfeito? Fechou? Então, vamos para cima, pessoal. Vamos com tudo que ainda tem coisa. Eita, que agora o negócio ficou legal. Olha só, eu vou passar para vocês aqui, indique os nomes das estruturas do sistema digestório numeradas a seguir. Professor, mas não tem nenhum número. Te acalma, não te afobetarás. Presta atenção. Número 1. Qual é essa estrutura aí, gente? Número 2. Qual é essa? Número 3. Qual é essa? Número 4. Qual é essa? Número 5. Qual é essa? Número 6. Qual é essa? E número 7 qual é essa? Então, nós vamos saber agora. A número 1, gente, se você não lembra, dá um pause, respira e vai ver se você acerta, hein? Tem que acertar, tem que tentar acertar. Número 1, todo mundo sabe, é a boca, muito simples de lembrar essa daí, gente. O canal por onde entra o alimento, onde a gente ingere os alimentos, é onde começa a digestão no nosso organismo, justamente por conta das glândulas salivares que começam a produzir a saliva e a saliva apresenta enzimas digestivas que já começam a fazer a digestão na boca. Então tá? Fechou? Vamos lá. E o número 2, hein, gente? Número 2, lembre-se, vou dar uma dica, hein? O número 2 pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. E aí, qual é? Fala para mim. Muito bem, isso mesmo. É a faringe, né? A gente sabe que a faringe, nós temos ela fazendo parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Eu retratei para vocês, apesar de não cobrarmos isso, mas eu retratei que a estrutura dela apresenta várias fases, né? A nasofaringe, que é próximo da região nasal, a orofaringe, que é próximo da região oral, bucal, e a laringofaringe, que é próximo da laringe, tá? Qual é essa outra estrutura aí que o nosso alimento desce e é levado até uma outra estrutura? Diz aí para mim. Vou dar uma dica, hein? Dá uma dica. É nessa estrutura que ocorrem os movimentos peristálticos, tá? Movimentos involuntários que o nosso corpo realiza. Vamos lá. Qual é essa estrutura? Exatamente, rapaz. Está sabendo bem, hein? Vocês estão com tudo. Tá? Um aço. É o esôfago, a estrutura, o canal que liga a parte bucal até a outra estrutura, número 4, que nós vamos falar sobre ela aqui. Tá? Então, para quem respondeu esôfago, excelente, tá? A número 4, gente, é uma bolsa, né? Uma bolsa que armazena alimento. Poxa, essa tá fácil, hein? Vamos lá. Isso mesmo, gente, o estômago. O estômago é uma bolsa oca, no qual é liberado o suco gástrico para fazer a absorção do alimento. É na hora que o bolo alimentar chega no estômago e começa a se transformar no que a gente chama de quimo, né? Esse quimo é uma pasta que fica mais facilmente, facilita, na verdade, o processo de absorção. Então, começa a acontecer ali a primeira absorção lá das proteínas nas paredes dos estômagos, tá? Ela começa a digerir isso ali, perfeito? Vamos lá? Então, número 5, quando sai do estômago, o estômago ele tem ali uma estruturazinha que ele impede que vá para essa área o alimento, até ele fazer bem a digestão para poder liberar ele com substâncias mais simples. E aí o número 5 vai fazer a sua função. Quem é esse carinha aí? Isso mesmo! O intestino delgado. O intestino delgado, ou também conhecido antigamente como intestino liso, é ele que recebe esse material do estômago e ele vai fazer a absorção de carboidratos, de lipídios, enfim, de proteínas, né? Ele vai fazer toda essa absorção. É no intestino delgado que também o pâncreas, que a gente falou ainda há pouco, produz lá o seu suco pancreático e manda para uma área do intestino delgado, justamente a parte que a gente também falou o nome que você não precisa saber, mas nós falamos a nível de conhecimento, que é o duodeno, essa região bem aqui, tá? Perfeito. Então vamos para o número 6. O número 6, para quem já sabe, o intestino grosso, gente, o intestino grosso que é responsável por fazer o quê? Muito importante, a absorção de água e sais
minerais, para que o paciente, a pessoa, o ser humano, ele não desidrate com facilidade. Então, absorve esse líquido, absorve os sais minerais e vai passar até o reto, onde vai acumular as fezes para posteriormente ser eliminado. Fechou? Tá? E aí nós temos o número 7. Quem é o 7, gente? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? É isso mesmo, é isso aí. Eu ouvi vocês falarem daqui, eu ouvi. É o fígado. Muito bem, hein? O fígado é uma glândula anexa ao sistema digestório, tá? Ele tem uma responsabilidade tremenda em filtrar os nutrientes, as substâncias que aderem ao nosso organismo. Ele que decide lá o que vai ser passado para as células, né? Então, esse fígado ele tem que sempre estar com uma saúde ok para que ele passe corretamente o nutriente. E o que não for bom, ele vai mandar lá para os rins vão filtrar, vão mandar para a bexiga e da bexiga ela vai ser expelida para o meio externo pela urina. Tá legal? Muito bem, vocês arrasaram. Foi show, hein? Foi show. Vamos para a próxima. Qual a principal função do sangue? Quero muito que vocês me respondam isso, hein? Uma questão de prova, quem sabe, de perguntar a funcionalidade do sangue, que o sangue, quais são os componentes que ali fazem parte dele. Então a gente já sabe, hein? Uma questão aí muito provável de cair em uma prova. Tá? Então, qual a função do sangue? Responde aí para mim. Para quem respondeu, transportar os nutrientes provenientes da respiração e da digestão estão corretos, né? Lá na alimentação, você tem os nutrientes provenientes dos alimentos e na respiração, o oxigênio, tá? O oxigênio que vai ser mandado para todas as células. E ele vai por onde? Pela corrente sanguínea. A corrente sanguínea leva todo esse oxigênio, tá? Leva os nutrientes provenientes do processo digestivo para todas as células. Depois disso, ele traz os resíduos de todo esse material, joga para o coração, coração para o pulmão, pulmão para o meio externo, liberando o gás carbônico. E os outros processos também serão eliminados pelo processo digestivo. Tá? Então, o sangue tem a função de transportar nutrientes provenientes do processo respiratório e digestório. Excelente, hein, alunos? Vocês foram fenomenais nessa questão. E eu ouvi daqui vocês dizendo que acertaram. Tá? E os que não acertaram, pode acontecer, né? Eu tenho certeza que depois dessa explicação não ficará mais dúvida na sua cabecinha, hein? Vamos lá. Olha aí, outra pergunta legal, né? Indique os nomes das estruturas do sistema respiratório numerados a seguir. Então vamos lá. Nós temos aí o número 1, né? O número 2. Percebam que o número 1 está aqui, então não vamos seguir a ordem que a gente está olhando aqui, vamos seguir a ordem numérica. Número 1. Quem é essa primeira estrutura aí, gente? Que também faz parte do sistema digestório. Já dei essa dica no anterior. Vamos lá. É óbvio, isso mesmo, eu vi, tá certo, pensou bem, hein? A nossa querida e digníssima faringe, tá? Perfeito, alunos. Aí a gente vai para o número 2, olha, o número 2 bem aqui. Que região é essa? É responsável pela entrada de ar. Vamos lá. Exatamente, as fossas nasais, gente, né? Aliado à estrutura do nariz, é por ela que o ar passa até chegar à faringe, tá legal? Aí nós vamos para o número 3. Olha aqui o número 3, ele está apontando para uma estrutura cartilaginosa, toda segmentada. Quem é que tem essa característica? Isso, muito bem, aluno, vocês estão demais. A traqueia, então muito bem percebido aí por vocês, a traqueia, né, que é essa estrutura cartilaginosa, toda segmentada, que ela se bifurca em duas áreas, que a gente ainda não vou falar os nomes, porque ainda tem uma pergunta sobre eles, né? Mas muito bem, excelente, hein? Aí nós vamos para o número 4, que está acima da traqueia aí, que é responsável pela Oi, garotos e garotas! A nossa voz, tá? Além de ser uma importante estrutura na passagem do ar, também está auxiliando no processo da nossa voz, que também não deixa de ser uma passagem de ar, mas só que pelo processo inverso. A voz vem de dentro para fora, tá? Quem é que faz isso? É um nome muito parecido com esse aqui. Isso, muito bem! É a laringe, pessoal. Muito bem. Vale lembrar
que é só a faringe que faz parte do sistema digestório e respiratório. A laringe, ela é exclusivamente do sistema respiratório. Não confunda isso, tá bom? Então, vamos lá. O número 5, deixa eu achar o número 5. Aqui, olha só, gente, lembrem-se de que nesse número 5 aí, a representação, olha, esses segmentos cinzas aqui são as nossas costelas que estão cortadas. Então, existe um músculozinho aqui que a gente chama de músculos exatamente intercostais, que são músculos que ajudam na hora que o pulmão ele se expande e na hora que ele se contrai. Perfeito? Tá legal, ótimo, excelente, alunos. Nós vamos agora para o número 6, que está aqui, ó. Esses carinhas aqui, essas pequenas ramificações que a gente chama de bronquíolos. Essas pequenas ramificações que elas vêm do número 7, né? Que a gente vai já falar, que é os brônquios. Perfeito. Então, a traqueia vem, se bifurca em brônquios, os brônquios se bifurcam novamente em bronquíolos. Muito bem, alunos, vocês estão demais, preparadíssimos aí. O nono é justamente um pulmão. Esse pulmão, eu quero te perguntar, é do lado esquerdo ou do lado direito? Responde para mim aí. Isso, aluno, muito bem, é do lado esquerdo. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que essa imagem está em uma posição anatômica, né? Então, o lado esquerdo dela é como se fosse de uma pessoa nessa posição. Então, muito bem para quem respondeu aí o lado esquerdo. Pulmão esquerdo. Parabéns, aluno. Excelente desempenho, hein? Vamos para a próxima pergunta. Quais alimentos ocupam a base da pirâmide alimentar? Aquela parte, quais os alimentos que você deve ter maior consumo, maior incidência dele na sua alimentação, que estão na base, né, desse contexto alimentar? Diz para mim aí, dá um pause se tu não lembrar, mas raciocina, tenta. Exatamente, meu querido, é isso mesmo, os cereais integrais, azeites vegetais, né? Então, quando a gente fala os cereais, os integrais, os azeites, tem que ser o vegetal, tá? Azeite, óleos vegetais, o outro animal, o óleo animal, sim, proveniente dessa parte animal, ele já não é tão saudável para a gente, ele já vai ocupar outra posição na pirâmide alimentar. Então, nós temos que ter um hábito alimentar que não significa que nós não podemos nos alimentar de outros alimentos que fazem parte de outras etapas da pirâmide alimentar, e sim que nós temos que balancear e dar preferência da base até o topo, como mostra a imagem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, olha, como essa imagem aqui, ó. Então, eu preservo toda essa área aqui, né, e vou me alimentando de acordo com a pirâmide, subindo. Quanto mais próximo de baixo, da base, é o maior consumo que eu tenho que ter deles, e quando estiver mais distante, o menor consumo. Então, percebam aí, né, que a gente tem aqui, olha, os cereais, pão integral, já falei que esses produtos que são integrais, eles demoram mais no processo digestório, ou seja, você passa mais tempo com a ideia de que você está saciado, porque a digestão demora mais, tá? Os azeites, óleos vegetais, isso é muito importante. Depois entra a parte de frutas, vegetais, depois as leguminosas, né? Aí em si entra a proteína, ovo, peixe, frango, tá? Numa quantidade menor, obviamente. Depois a parte de laticínios, que vem o leite, o queijo, derivados, né, do leite, a coalhada, o requeijão e etc. Tá? E por último, aqueles produtos que têm um teor de carboidrato muito alto, né? A carne bovina, apesar de ter um grande índice de proteína, também tem muito carboidrato. Então, por isso que ela acaba ficando nessa posição na pirâmide alimentar. Batata, chocolate, né? São esses produtos aqui, inclusive o pão, sem ser o integral, né? O açúcar, tem que ser consumido em menor quantidade. Tá certo, pessoal? Poxa, gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Tentei ser o mais breve possível. Nossa aula foi maravilhosa, tanto quanto se tivesse acontecido a live. Eu espero ter esclarecido para vocês muitas dúvidas, né? Então, se você, por acaso, surgiu durante a nossa aula alguma dúvida, vá lá no balãozinho de conversa, pergunte para mim.
será um prazer sanar a dúvida de vocês da melhor forma possível, tá bom? Um grande abraço, beijo no coração, fique com Deus e até a próxima, pessoal. Aproveita o final de semana, viu? Dá aquela estudadinha bacana, mas também relaxa um pouco, esfria a cabeça para vocês fazerem uma excelente prova, porque eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Valeu, fui, gente!